Olá a todos, e hoje vamos para mais um projeto. Hoje eu faço esse amigurumi que eu chamei como Dom Limpinho, o Ratinho Amigo. É um projeto bem simples de ser feito e eu vou comentar algumas coisas com vocês, que se acaso tiver alguém que queira fazer ele pela primeira vez, um amigurumi, que essas informações sejam úteis para essas pessoas, para que tenham um resultado legal, tá? Eu não sou especialista em fazer amigurumis, eu simplesmente faço alguns quando eu gosto da peça, né? E acaba saindo até que bem. Então vamos lá. Você que está começando a fazer o amigurumi pela primeira vez, saiba que a agulha que você tem que usar é uma agulha com número diferente do que o fabricante indica no rótulo. Por exemplo, se você está trabalhando com um fio que o fabricante pede para trabalhar com agulha entre 2 e 2,5, procure fazer com agulha 1,5. Por quê? Porque o amigurumi ele não pode ficar com buraquinhos. Se você já trabalha bem apertadinho, talvez a agulha número 2, conforme eu comentei agora como exemplo de indicação do fabricante, sirva para você. Mas tem pessoas que precisam trabalhar com um número menor ainda. Então, com a agulha número 1,5, para quem trabalha com ponto normal ou frouxo, que é o meu caso, é o ideal para que não fique com buraquinho. Por quê? Porque quando a gente presenteia um trabalho como esse para uma criança, dependendo da idade dela, e se tiver buraquinho bem evidente, ela vai puxando com o dedinho e vai colocando na boca, porque a criança coloca tudo na boca e pode engolir esse algodão ou pode ficar parado na garganta, que é o mais provável, causando aí um susto danado e até alguma coisa mais grave, né? Então os buraquinhos têm que ficar fechados. Então a agulha tem que ser usada bem menor do que o fabricante pede, tá? A cor do ratinho, nesse caso, você vai fazer a cor que você quiser, porque o que vale é a imaginação, tá? Então a gente vai fazer uma recriação do que é a realidade, para dar para ficar semelhante ao que a gente vê, né? Para dar uma ideia do que seja. Então, a cor, você vai usar a cor que você quiser. Só que, para caracterizar mais e ficar mais parecido com o ratinho, é necessário que a gente use aqui um fio, independente da cor que você vai trabalhar, todo ratinho, que a gente faça o focinho com a cor preta ou marrom e o olhinho também, tá bom? Outra coisa também, aqui eu vou usar 2 agulhas. Eu vou usar 2 agulhas por quê? Porque a orelhinha aqui, para eu deixar um pouquinho maior, eu vou trabalhar com agulha diferente do que eu vou trabalhar todo o corpo. Porque se eu fizer com a mesma agulha, a tendência é que fique fechado a orelhinha, e eu quero que ela se mantenha aberta. Então eu vou usar 2 números de agulha que eu vou passar para vocês agora quando eu passar a lista de materiais, tá? O macacãozinho do ratinho eu fiz depois. E você vai usar do jeito que você vai usar a roupinha que você queira. Pode usar um vestidinho, um macacãozinho, tá? E é isso daí. Então, essas informações eu acho que são básicas para quem está começando a fazer amigurumis, tá bom? Agulha menor do que o fabricante, dependendo do seu ponto. Se você trabalha com ponto muito apertadinho, a 2 pode servir dependendo do fio. E dependendo do fio, você pode ter um ratinho maior ou menor. Esse aqui é pequenininho, cabe na palma das mãos, tá? E eu vou também comentar com vocês a respeito do enchimento quando eu passar a lista de materiais, tá? Eu tenho outro ratinho aqui, que falta fazer o rabinho dele. E ele sai um pouquinho maior porque eu usei um fio da mesma marca que esse cor-de-rosa, só que como ele tinha um fiozinho de prata bem fininho, então ele ficou um pouquinho maior e eu trabalhei com uma agulha diferente do que eu trabalhei esse ratinho aqui, tá? Para criança seria ideal trabalhar com o fio 100% algodão, porque ela leva a boca, né? E como os amigurumis podem ser lavados, então para presentear uma criança, ou se você vai vender para um público infantil pequenininho, procure trabalhar com fio 100% algodão, mas pode ser trabalhado com qualquer outro tipo de fio, tá certo? Então vamos agora conhecer os materiais que a gente vai trabalhar com o Dom Limpinho.
Para esse projeto, eu vou trabalhar com agulha 1,75 e depois, para fazer o contorno da orelhinha, para ficar um pouquinho maior, eu vou trabalhar com agulha 2. Mas se você não quiser deixar a orelhinha um pouquinho maior, trabalhe com a mesma agulha que você iniciou a peça, tá? Vou precisar trabalhar também, de uma agulha para a gente poder trabalhar com a costura do amigurumi, a tesoura, que é o normal. Às vezes eu não passo essas coisas porque é tão óbvio, então, mas a gente trabalha. Se você quiser, pode, e tiver, né, pode já deixar preparado os alfinetinhos que tem cabeça assim, ó, que é legal pra gente marcar depois onde a gente vai fazer o olhinho dele, né? Então, se tiver um algodãozinho, um alfinetinho assim onde pode marcar, melhor. Se não tiver, não tem problema nenhum, não é em absoluto necessário esse tipo de material. Agora, o que é necessário é trabalhar com um marcador, tá? Principalmente para fazer a cabeça e o corpo. E também vamos usar aqui um pouquinho de algodão para fazer o recheio do amigurumi. Deixa eu falar com vocês a respeito do algodão. O algodão que eu uso é aquele algodão de almofada. Eu compro no bazar aquelas almofadas de 50 por 50, 45 por 45, até menor, e uso esse algodão, porque eu acho que o algodão que vende exclusivo para amigurumi é uma jogada da indústria que joga para o comércio e ganha todos, porque na verdade o algodão do amigurumi não é tão diferente desse aqui. A única diferença é que ele é mais fofo e ele não fica espedaçadinho assim. É um algodão que você puxa e você não vê esses pedacinhos. Eu prefiro trabalhar com esse tipo de algodão por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que ele preenche melhor a peça e deixa mais durinha. E como o amigurumi pode ser lavado, quando a gente lava, não perde tanto volume. Ao contrário do algodão próprio para o amigurumi, já perde um pouco mais de volume. E o algodão de amigurumi também a gente usa bem mais do que esse algodão de almofada. Não é nem por usar mais que eu não trabalho com ele, é que eu não gosto, porque a peça fica muito, fica macia demais e a hora que a gente lava perde bastante do volume. E esse algodão aqui, ó, que a gente compra para almofada, é bem melhor. Mas aí, isso vai depender de artesã para artesã. Tem gente que não gosta e quer fazer tudo de acordo com o que mostra a receita, também é válido, tá? Eu, de tanto que faço amigurumi, descobri isso daí. Talvez na sua cidade não tenha esse tipo de almofada, mas tem aquela almofada que tem aquele enchimento da almofada que é espuma bem pequenininha, bem cortadinha, que a gente usava antigamente, né? Que as nossas mães tinham elas usavam para o travesseiro e era o que vendia também. Então, se quiser usar daquele, eu nunca mais vi aquilo, porque acho que aquilo já nem existe. Mas em certas cidades que não chega a essas coisas aqui, eu acho que ainda tem. Pode até ser usado. Pode ser que fique com algumas, como que se fala? Por não ser um algodão como esse, fica alguma protuberância, eu não sei. Mas pode ser usado também. Só não pode ser usado esse algodão que a gente usa para limpar o rosto, né? Esse não pode, porque depois que molha, além de dissolver, vai virar uma pasta aqui dentro, né? Então não serve não, tá bom? Esses são os materiais praticamente básicos. E se você depois tiver alguma... se não quiser usar tesoura, porque às vezes a gente usa tesoura para também colocar o recheio dentro da peça, tá bom? Se você não quiser usar tesoura e tiver uma caneta, uma ponta da caneta, um lápis, ou até mesmo, sei lá, um
um palitinho como esse aqui, ó, pode ser usado para poder preencher o seu amigurumi, tá? Então não tem grandes materiais para trabalhar com uma peça como essa daqui. Eu vou usar para fazer o focinho e o olhinho uma linha preta de algodão também, tá? Bem mais fina da que eu estou usando. E eu vou trabalhar com o amigurumi hoje com esse fio aqui, ó. Quem acompanha os meus trabalhos aqui no canal sabe que eu uso muito esse fio. Então, eu vou fazer o amigurumi hoje, uma ratinha toda cor-de-rosa, tá certo? E nada mais do que isso. Ah, outra coisa. Como a gente vai trabalhar com peça muito pequena, são esses cilindros aqui que vai servir para fazer o bracinho e a perninha. Nós podemos usar, quem não consegue trabalhar com costura, com peça tão pequena assim, e é a primeira vez, pode usar uma cola de silicone líquida aqui, ó, ou então aquela cola quente, que nós temos a silicona quente, que é aqueles cilindros, né? Uma gotinha já cola aqui o bracinho e a perninha do nosso amigurumi. É uma técnica também, tá? Pode colocar essa, ou se você tiver uma cola para roupa que seja potente, pode usar também, sem nenhum problema, tá? Então, põe uma gotinha aqui, ó, cola primeiro, cola depois, e depois, se quiser, pode fazer a costura, que é a mesma coisa, aqui a mesmíssima coisa, tá? Porque tem gente que vai começar e não consegue costurar pela peça ser muito pequena, os cilindros muito pequenos. Também pode ser feito isso. Nada mais do que isso, vamos começar então fazendo pela parte que talvez cause um pouquinho mais de dificuldade, que é os cilindros. Outra coisa também, quem faz amigurumi tem que ter paciência para fazer esses cilindros, que nas peças esse é muito pequenininho, como é o caso, e fazer devagarinho, nada de fazer tudo correndo às pressas, porque depois não vai ter um resultado legal como tem esse daqui, tá bom? E a roupinha cada um vai fazer a sua. Aqui eu fiz macacãozinho, aqui tá faltando o rabinho do rato e uma roupinha. Então, dependendo da roupinha que você vai colocar, vai ficar mais ratinha que ratinho, tá? Então, aí vai do gosto de cada um. E a cor também. A cor do seu ratinho você vai fazer da cor que você quiser, que o amigurumi é seu e você vai fazer do jeito que você quiser. Então, ó, basicamente são esses materiais e vamos pro passo a passo. Vou mostrar para vocês como que eu faço. E tem um pouco de grau de dificuldade por isso, porque a gente não tem onde segurar a peça, é muito pequena, tá? E às vezes a gente vende uma peça dessa, a pessoa fala, nossa, um bichinho desse custa tanto. E isso porque é o mais simples, porque tem artesãs que trabalham com o amigurumi, fazendo partes do corpo bem definidas, com arame por dentro. Então é uma coisa assim, um trabalho bastante trabalhoso, né? Então o preço, quem entende de artesanato sabe que não é fácil, tá? Se a gente faz o mais simples e nos dá trabalho, imagina aqueles que têm os ferrinhos dentro, tem o corpo bem definido, pernas definidas, e muitas artesãs faz com o rosto da pessoa, né? Então, pela fotografia já vai trabalhando também. Então, é isso, vamos lá. Então, não me pergunte assim, quanto que eu venderia um bichinho desse, tá? Um trabalho desse. Você vai vender por aquilo que você acredita que vale seu tempo, seu trabalho e tudo. Então, não posso dar um valor de quanto você tem que ganhar, porque seria injusto eu falar isso, e você que tem que ter sua consciência e falar, olha, me deu certo trabalho e custa tanto. Não tanto mais que uma pessoa não possa pagar e que você também possa ganhar, tá? Então, é tudo dentro do que é possível, tá?
Eu não venderia um trabalho desse, eu vou falar em reais, apesar que eu estou numa zona euro, eu vou falar reais. Eu não posso vender um amigurumi desse tamanho, apesar do trabalho que deu para fazer os cilindros e tudo, que é o bracinho e tal, por R$ 100. Eu não faria isso, porque não vale, tá? Agora, se você acha que vale e encontra comprador, tudo bem. Então, tudo dentro do que é uma realidade de país, de dinheiro, do cliente, tá? Mas também não venderia uma peça dessa por R$ 10, porque eu estaria jogando fora todo o meu trabalho. Então a gente tem que valorizar também. Nem por R$ 100 eu venderia e nem por R$ 10. Então daí você já vai vendo o preço que você poderia cobrar, se você pensar como eu, tá? Então vamos lá. Fazendo agora os cilindros. Então aqui eu faço com agulha 1,75 o meu primeiro nozinho. E aqui eu farei 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Fecho o meu anel mágico. Vou cortar já aqui. Não vou cortar o fio agora. Dá pra cortar? Dá sim. Vou cortar aqui já o fio, ó. Tá? Fecho o meu anel mágico. E vou fazer meu primeiro ponto alto vou fazer meu primeiro ponto baixo no primeiro ponto baixo de início. Então, vai ser voltas contínuas. O que é voltas contínuas? Aquelas voltas que eu já inicio com o ponto. No caso, o ponto baixo. Eu não farei ponto baixíssimo, faço uma corrente para subir e para ter a altura do ponto baixo. Não, já vou fazendo assim, ó. Então, a gente vai ter que contar do começo ao final o número de pontos para que a gente não se perca aí, porque depois fica difícil se a gente fizer um ou dois pontos a mais, tem que desmanchar tudo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer, ó. A partir do momento que eu tiro minha agulha e trabalho com o primeiro ponto alto, eu já tô trabalhando com volta nova. Então, essa é a primeira volta com 6 pontos. Aqui eu faço o primeiro ponto alto da segunda volta, tá? Aqui os cilindros não terão aumentos nem diminuições, por isso que eu falei que fica difícil até de segurar essa peça, porque não tem onde segurar. Então, eu tenho aqui um ponto, tá? Vamos aqui, ó. Aqui é o segundo ponto. 2, 3, 4, 5 e o ponto baixo número 6. Ó, o que acontece aqui agora? Número 6. Agora eu tenho mais um ponto baixo que eu já encontro aqui, que já vai ser a terceira volta. Aqui, olha como é que ficou. Nós vamos ter que desvirar essa peça aqui, ó, tá? E aí eu posso fazer isso com o auxílio da ponta da minha tesoura ou a ponta da tampa de uma caneta ou qualquer outra coisa que tenha em casa que tenha um pouco de ponta, ou até mesmo com a agulha de crochê, a parte final dela. Podemos fazer essa virada. E com o auxílio da nossa unha, a gente vai virando aqui. É que eu tenho os materiais para isso. A gente vai virando aqui a peça, tá? Então, eu tô com o cilindro aqui com duas voltas. Eu tenho que fazer, depende se você vai fazer a perninha ou o bracinho. Aqui eu vou fazer com
com 7 voltas. Vou fazer o bracinho, tá? Então, eu já tô aqui na segunda volta, ó o cilindro. Então, nós temos que, às vezes, até pegar a agulha de forma diferente para fazer peças tão pequenas como essa daqui, tá? Então, tô na segunda volta. Vou entrar na terceira volta e faço meu primeiro ponto alto da terceira volta. Então, eu vou contar. Ponto alto não, ponto baixo, perdão. Um ponto, vou lá no segundo ponto, segundo, virando o cilindro sempre, devagarinho, terceiro, aqui, buscando a base do outro ponto, quarto ponto, buscando a base do próximo, quinto ponto e o sexto ponto. Então, eu tô na terceira volta. Agora, eu vou para a quarta volta, ó, quarta volta. De novo contando, um ponto no próximo, buscando a base, 2 pontos. Vamos lá para o terceiro ponto, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto. Ó, vai ficando mais fácil da gente girar o cilindro. E aí, você vai aumentando o número de voltas, tá? Ó, vai aumentando o número de voltas e o cilindro vai se formando. Então, aqui, se você vai fazer o bracinho com 7 ou 8, você vai fazendo até que você tenha as voltas necessárias, ó. 1, 2, 3, 4. O próximo ponto já é a quinta volta. Então, você vai fazendo assim. E aí, você tem que ter 4 cilindros, tá bom? Então, é dessa maneira que eu faço. Continue aí fazendo os seus cilindros e decida quantas voltas você vai fazer. E já estamos com essa primeira parte, que é um pouquinho mais demorada, já pronta, tá? Muito bem. Eu volto agora para a gente trabalhar a orelhinha. Bem, então eu já fiz aqui as voltas necessárias, então isso aqui ficou para perninha, tá? O cilindro tá aqui e eu já tenho feito, então, mais uma parte terminada, tá? À espera. Muito bem. Agora a gente vai fazer as orelhinhas. Muito bem, vamos trabalhar a orelhinha do nosso Dom Limpinho. Novamente, vamos fazer aqui um anel mágico com 6 pontos baixos. Faço um nozinho para deixar tudo isso preso aqui. E vou trabalhar um ponto, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Puxo a laçada com cuidado e fecho aqui o meu anel. Esse pedacinho de fio é interessante que eu leve para arrematar, porque a orelhinha tem que ficar bem acabada, do jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Então, vamos lá. Vou continuar fazendo voltas contínuas, só que agora eu vou trabalhar com 2 pontos a cada ponto. Então, aqui eu tenho que completar a segunda volta com 12 pontos. Então, vamos introduzir aqui, ó, a agulha na base do primeiro ponto baixo. Vamos fazer 2 pontos baixos aqui. 1 e 2. Aqui já dá para eu colocar o marcador, porque a peça vai crescer um pouquinho mais. Então, eu já ponho aqui o meu marcador no primeiro ponto. Então, 1, 2. Vamos lá. Ajeitando bem aqui pra gente não perder nenhum ponto. 1, 2, 3, 4.
levando o fiozinho para ser arrematado. Não precisa ser todo, não. 5 e 6. No próximo, 7 e 8. No próximo, 9 e 10. E no próximo, 11 e 12. Então, eu já tenho nessa segunda volta 12 pontos altos. Puxo a laçada, tiro o marcador e agora vamos fazer aumento. O aumento vai ficar assim: em um ponto eu faço um ponto sozinho e no próximo eu faço 2. Nessa terceira volta temos que ter 18 pontos baixos. Então, entro aqui e trabalho com um ponto. No segundo, com 2. 1 e 2. Então, já tenho aqui 3 pontos. Coloco o marcador. 1, 2 e 3. O marcador fica aqui, tá? 3. Venho no próximo, 4. No próximo, 5 e 6. No próximo, 7. No próximo, 8 e 9. No próximo, 10. No próximo, 11 e 12. Deixa eu ver se eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peraí, eu fiz alguma coisa errada. Vamos retomar aqui. Vamos retomar. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui é 11 e 12. 11 e 12. Muito bem. Vamos no próximo. Eu não vou colocar marcador, tá? Porque me atrapalhou aqui. 1, 2 e 3. 4, 5 e 6. 7. Aqui, 8 e 9. 10. 11 e 12. 13. 14 e 15. 16. E o último, 17 e 18. Então, eu já tenho aqui 18 pontos. Muito bem. Para agulha 1,75, essa orelhinha vai ficar muito pequeno para trabalhar com o corpo do ratinho. Então, eu pego a agulha número 2 e vou fazer 18 pontos para a orelhinha ficar um pouquinho maior, tá? Então, ó, vou fazer isso. 1, 2, tem que ficar aberto. Esse círculo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos. Muito bem. E 18 pontos. Então, aqui eu tenho a orelhinha do meu
Dom Limpio, tá? Como também eu já tenho essa orelhinha pronta, eu só fiz para mostrar para vocês como se faz, tá? Então, a orelhinha é essa daqui, ó. Já tenho as duas prontas, tá? Já temos mais essa parte do nosso amigurumi feita. Fica aqui na espera. O que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar com a cabeça do nosso amigurumi. Já volto. Agora vamos fazer a cabeça do nosso Dom Limpinho. Olha, quando eu trabalhei com esse fio, só que trabalhei com fio de outra cor, eu usei outra agulha, tá? Era 1,75, mas era de outra marca, então já dá uma diferença no tamanho do ponto. Esse daqui eu tô fazendo com a agulha 1,75 dessa marca aqui. Então, eu vou usar a agulha número 2, eu não vou seguir com o corpo fazendo 1,75, porque é agulhas de marca diferente. Se eu continuar fazendo com 1,75, vai ficar muito pequenininho o nosso amigurumi. Então, eu vou trabalhar com a agulha número 2, porque a diferença é mínima, tá?